Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje é 24 de março, é Dia Mundial de Tuberculose e, portanto, não venho falar com um pneumologista exatamente sobre esse assunto, tuberculose. E para a OMS lança-nos lema que é investir para acabar com a tuberculose, salvar vidas. De que forma? Não tive também olhar agora ao longo desse programa com a doutora Ofélia Monteiro, que é pneumologista, que trabalha no Hospital Agostinho Neto, né? Portanto, para falar-nos sobre esse tema que a OMS lança a ESON nessa comemoração do Dia da Tuberculose. Obrigada, doutora, por você ter aceito o convite. Obrigada eu pela oportunidade e boa tarde, telespectadores de TCV. Sim, esse dia ali é um dia só para reforçar sensibilização e consciencialização para esse problema que é a tuberculose. Antes de mais, como nós estamos vivendo numa altura de pandemias e tudo mais, só chamam a atenção que tuberculose é de epidemia que já dura mais tempo da sola a humanidade. Já não tive várias outras epidemias que não consegui resolver com vacinação, por exemplo, varíola, já não tive epidemias de peste bubónica, mas a tuberculose, desde o início da humanidade, está convive conosco e até agora ainda continua a representar um grande desafio para a saúde e para a economia a nível mundial. Por isso faz todo sentido e por isso que a OMS todo ano, dia 24 de março, aumenta a consciencialização e sensibilização à volta dessa doença ali. Bom, já agora, você fala de uma forma geral, é uma doença que já está manosca, acompanha o ser humano há muito tempo, né? Agora, Cabo Verde propriamente dita, quando eu te falar de nós, qual é que é a nossa situação epidemiológica, né? Quando o assunto é tuberculose? Cabo Verde é um país em que a situação epidemiológica é de uma incidência moderada, ou seja, não tem estado nos últimos anos com uma média de 38 casos por 100 mil habitantes, vai até 40 casos por 100 mil habitantes, o que significa uma incidência moderada. Quando não consegue atingir um patamar inferior a 20 casos por 100 mil, aí não consideramos uma situação mais controlada. Desde 2012 foi uma altura que não tive alguns alcances em termos de nossa progressão na combate dessa doença ali. Nomeadamente, foi a partir de 2012 que não começa a conseguir taxas de tratamento superior a 85%, quer dizer que 85% de doentes que contraem a doença não conseguem tratá-lo com sucesso, o que é um bom indicador. Mas não tem estado de manter um nível e mais ou menos estável de número de casos com uma diminuição, mas que é aquela diminuição que não está desejada, porque existem números e valores que são preconizados para a diminuição de tuberculose, porque a meta da OMS é pôr fim à tuberculose e para isso seria necessário um decréscimo maior de número de casos ao longo dos anos. Bom, como você diz, tem melhorado, né? Nossa situação de uma forma geral tem melhorado, mas ainda não quer chegar naquela situação ideal. Isso tem a ver com o quê? É só com a questão da adesão ao tratamento por parte do doente ou tem mais outro fator que pode estar de licença complicar ou te dificultar essa erradicação, chamamos assim, né? É verdade. Essa pergunta é mesmo pertinente. Como a tuberculose é uma situação que nunca pode olhar só no contexto da saúde. Ele é uma doença que tem seu impacto se controlo questões sociais. É lógico, países mais pobres, países subdesenvolvidos, é onde é que tem mais casos de tuberculose. Então, isso está ligado com iliteracia, com falta de conhecimento, com pobreza, com hábitos não pró-saúde, nomeadamente alcoolismo, e também outras doenças crónicas que têm mais prevalência em países subdesenvolvidos. Por isso, para no combate à tuberculose, é que só melhora o sistema de saúde, é preciso também não melhora o aspecto social da sociedade. Bom, você toca ali numa questão interessante. Não pode dizer então que a tuberculose e doenças crónicas estão ali muito próximo ou de mãos dadas? É verdade. Tuberculose houve uma altura que não consegui dar um forte combate, mas depois com o advento de HIV e SIDA houve um grande retrocesso, porque são duas doenças que fazem com que a tuberculose se recrudesça. Alguém que tem
uma imunodeficiência, nomeadamente HIV, ele tem um risco acrescido de desenvolver tuberculose. Então, com isso, tem muito mais casos de tuberculose que circulam na sociedade e mais dificuldade em conter a doença. Não só HIV, que é uma das situações paradigmáticas que está fazendo aumento casos de tuberculose, também a diabetes é uma situação que já não sabe que é uma epidemia mundial e que tem também contribuído para o aumento de casos de tuberculose. Para além de doenças dessas, também não tem outras doenças, nomeadamente o alcoolismo, que é uma doença psiquiátrica, ou toxicodependência, são situações que fazem aumento o número de casos de tuberculose e também dificulta tratamento, porque é uma população que não tem dificuldade em garantir adesão a tratamento, como é um tratamento que é prolongado, e com isso não tem casos de abandono naqueles grupos ali, e é muito mais difícil. Aí tem entre aquele outro aspecto social que a sociedade tem que unir, por exemplo, para ajudar no tratamento de aqueles casos especiais de tuberculose que trazem desafios. Sim, uma coisa ali que você tocar que acho que foi bom você frisar ali e não te tornar frisar ali mais uma vez, é que ainda na Cabo Verde alcoolismo é um problema. E determinadas zonas, então, é um problema grave, né? Então, que ali é um daqueles fatores, se calhar, que não tem mais presente na nossa sociedade, será? E que te dificultar essa adesão e tudo o que você acaba por falar, assim, né? Não pode considerar que aquele mais grave ou de todo este fator que você dizer, tem um que te sobrepõe. Alcoolismo é aquele fator que está trazendo maior preocupação por estas questões tudo que referi anteriormente. Além de propicia o desenvolvimento da tuberculose, como o alcoolismo em si, diminui a resposta imunológica, também ele tem aquele aspecto de conseguir tratar aqueles doentes, porque além de tratar a tuberculose, não tem que tratar o alcoolismo. E ainda não tem nenhuma fragilidade no manejo de tratamento da abstinência alcoólica em Cabo Verde. Portanto, aí exige um trabalho multidisciplinar entre o clínico, o pneumologista, o psiquiatra, que às vezes é tão fácil em termos organizativos como se fosse num doente que tivesse uma patologia psiquiátrica de base. Bom, então, maneira que não está a fazer o diagnóstico, a não perceber, quer dizer, de uma forma geral ainda não quer perceber, né? Não falar só à volta do lema e o que é que eles querem tratar com esse assunto, mas ainda falta-nos perceber um bocadinho o que é tuberculose, que acho que por essa altura muita gente já está por dentro do assunto, mas maneira que não está diagnosticar, maneira que não está chegar portanto, à conclusão, sim, não está perante tuberculose. Tuberculose, felizmente, é uma patologia muito difícil de diagnosticar, sobretudo aquela tuberculose clássica e mais frequente, que é a tuberculose pulmonar. Em termos clínicos e exames que não tem disponível, é fácil diagnosticar tuberculose. Agora, existe um aspecto que a pessoa está sensível, saber o que é que pode levar a pensar que pode ter tuberculose. É um doente com tosse crónica, que um tosse que mais de 14 dias de evolução e que também tem outros sintomas, que é febre, uma febre que não é frequente, que é mais vespertina, é mais de noite, perda ponderal, e ele pode ter sangramento quando ele está a tossir ou não, e nas situações mais graves ele pode ter dificuldade respiratória. Mas, sobretudo, quem tem uma tosse prolongada, que se prolonga mais do que 2 semanas, cada viagem tem um gripe. Ele deve procurar médico para poder descartar se é ou não tuberculose. Chegando à instituição de saúde, para frisar que tuberculose é facilmente diagnosticada em qualquer estruturas de saúde de Cabo Verde, ou seja, não se fala de saúde primária, não a nível hospitalar. Aliás, tuberculose é uma doença que é manejado nos centros de saúde, na delegacia de saúde, no hospital, em último caso, só em situações complicadas. Em qualquer estrutura de saúde de Cabo Verde, que, graças a Deus, não tem uma grande proximidade de estruturas de saúde e população, é possível fazer um exame de expectoração, que não chama de baciloscopia, e através desse exame não confirma o diagnóstico de tuberculose. Bom, outra questão que você que você falava um bocadinho, é do tratamento ser longo e daí a dificuldade terapêutica, né, por parte de doentes. Então, o que é esse tratamento? Quanto tempo que ele está a levar? E por que ele é tão difícil de ser cumprido, né?
um dos principais motivos de falhas no cumprimento, que felizmente também desde 2017 não tem tido uma taxa de abandono que é aceitável para o OMS. O OMS aceita uma taxa de abandono inferior a 5%, é o que não tem estado. Tem com alguns anos de 6, mas não tem estado a manter esta taxa de abandono de acordo com o preconizado. A duração do tratamento é um fator que leva pessoas, por vezes, a abandona, porque tuberculose, graças a Deus, é uma doença tratável. A pessoa está se mal, com os sintomas incapacitantes, esta cá começa o tratamento, num espaço de uma semana, já se está totalmente saudável. E às vezes isso pode levar a uma falsa sensação que já está tratado. Mas tratamento de tuberculose leva 6 meses, em que nos 2 primeiros meses é preciso fazer mais remédio e após terceiro mês até o 6º não está a fazer menos remédio. Aí pessoas têm que estar bem sensibilizadas e naquela população que referi anteriormente, que tem as outras questões psiquiátricas, às vezes é mais complicado conseguir aquela aderência, mas por isso tem que ser usado uma multidisciplinaridade com psicólogo, psiquiatra, serviço social e às vezes vai fazer tratamento na casa para não conseguir garantir aquela taxa de tratamento que é bom para tudo na sociedade. Você diz uma coisa que é interessante, mas isso não é só que tuberculose, né? Independentemente se ele demorar seu tempo ou não, tratamento de uma forma geral, pessoas estão a começar a fazer um medicamento, a sentir 2, 3 dias de melhora, pronto, a largar da mão porque há muito melhor, não tem mais nada, né? Que ele melhorar, que significa que acabou de bom daquela doença, bota aquele. Agora, ele tenta ser tratado e ele tenta melhorar a condição, de uma forma geral, né? Portanto, em termos de tratamento, é 6 meses, né? Mas que tem que ser um tratamento a nível hospitalar, a pessoa poder fazer esse tratamento na casa, né? Ou numa fase inicial é preciso fazer um internamento, como é que está a funcionar esta parte? Como eu disse, a tuberculose é uma doença que é tratada, diagnosticada na saúde primária, na centro de saúde e delegacia. Habitualmente, e de acordo com o que é preconizado pelo OMS, o tratamento ele é oral, na maior parte das vezes, a não ser que a pessoa já tive tuberculose antes, aí tem que fazer um medicamento que é injetável. Pessoas devem ir para aquele centro de saúde que é próximo de ser residência, toma aquela medicação que não está falando, toma diretamente observada, que é TOT, que é para não garantir exatamente uma pessoa se toma remédio. Como tem aquele 12 meses em que há mais quantidade de medicamento que às vezes pessoas podem ficar mais renitente e deixam de fazer remédio. Né? Então, não está a querer observar que ele toma de medicação que é para não garantir que nos 2 meses a pessoa fazer remédio todo dia. Depois, conforme confiança que e aquele 12 meses serve também para não bater e criar nos laço de confiança com aquele doente, e bata fala com ele, bata explicar, mas é preciso 6 meses, e conforme não conseguir chegar a um bom porto, depois não pode dispensar a medicação que a pessoa está a tomar para levar para casa. Em regra, esta toma medicação para 1 semana, dependendo de cada pessoa ou não e de capacidade que ele sente de saúde também e número de doentes que ele tem, não está a gerir desta forma. Portanto, nessa primeira fase, essa fase inicial, esses 2 primeiros meses que você dizer que a sobrecarga, né, de medicação é maior, para além da medicação, tem mais algum cuidado que deve ser feito no caso da tuberculose, sabendo que a pessoa ele deve viver com outras pessoas, né? Tem cuidados adicionais que ele tem que ter em conta? Sim, sim. Primeiro, além da medicação, a pessoa é aconselhada a ter uma boa alimentação, começa a fazer atividade física, se está fuma ou está usar álcool, ele é aconselhado a não usar. E tudo pessoa que está convive, aquela pessoa que foi diagnosticada tuberculose, não está chamada de contactantes. Esse é tudo rastreado para tuberculose. Quem for encontrado com tuberculose é iniciar tratamento. E na situação de pessoas que não é que têm tuberculose, e se for uma criança com menos de 5 anos, não está a fazer um tratamento profilático para evitar que bem desenvolve tuberculose. Como não temos hoje, não pode entrar em contato com micobactéria em tuberculose, mas nunca está desenvolvendo doença agora. Não pode bem desenvolver dali 1 ano, 2 anos. Está depende de um equilíbrio de nosso organismo, nosso sistema imunitário e aquele germe. Como falar pouco, não está vivo com tuberculose há muito tempo. Então, nosso organismo é muito sábio na conseguir controlar ele próprio tuberculose sem tratamento. Em cada 100 alguém que entra em contato com aquele germe, somente 10 desenvolve doença.
Portanto, não tem uma grande capacidade de resposta, isto derivado de longos anos de convivência que não tem com esse germe que te provoca tuberculose. Bom, doutora, antes da próxima pergunta, tenho que dizer a telespectadores que estão lá na casa que nota que linha telefónica, se você quiser participar no programa de hoje, colocar dúvida, questões acerca desse tema de tuberculose, aproveitando que não tem pneumologista em estúdio que pode melhor responder a essas questões, nos telefone é 262 2917. 262-2917. Portanto, precisa participar. Já ali algum comentário ou alguma questão que não tem todo o prazer de responder e tentar esclarecer o melhor possível. Portanto, não está a dizer você, ainda dentro daqueles cuidados adicionais, daqueles que você já referi, não há a situação de utilização de máscara em fase inicial de tratamento, ou porque, portanto, a ideia ainda de trás era pior, que não tinha ideia antigamente de tuberculose, um sítio só, isolado, fechado, que eles tinham que ficar fechado, né? Modo um hospital psiquiátrico, né? Essa ideia já foi há muito, graças a Deus, mas ainda está a ficar dúvida, né? Como é que é a utilização de máscara? Toda a gente usa a máscara na casa, é só aquela pessoa. Mas é que é essa questão? Sabendo que ele quer ficar, né, internado num sítio, ele está a conviver com o resto das pessoas, como é que é? Já agora, fugindo para a história, que é muito importante, sanatórios que me refiro que esse ambiente ali, existia pré-era em que não tinha tratamento para tuberculose. Então, exatamente, não te isolava pessoas, não te alimentava direito, não te dava ar de montanhas, para ser o próprio organismo resolve aquela doença que já não é 90% de pessoas que conseguem resolver sem tratamento. Agora, felizmente, com o advento dos medicamentos, os antimicobacterianos, não tem aquela certeza que após 2 semanas de tratamento aquela pessoa já é contagioso. Naquelas 2 semanas antes, a pessoa está dentro de casa, ele é pedido para ele ter um afastamento, uso de máscara, mas tudo que a gente que já lhe convive na casa, claro, é que foi na altura que não diagnosticava, provavelmente o contacto já foi prévio, por isso que não tem que fazer toda aquela investigação de pessoas de casa. E por isso que não todas as pessoas habitualmente 2 semanas de baixa, que podem ir para trabalho, e não saber que a partir de 2 semanas de tratamento o risco de transmissão é quase nula. Portanto, está a fazer-se a vida normal e outras pessoas também que devem ficar com receio, né? Sabendo que alguém tem de fazer um tratamento de tuberculose, é bom não falar nas coisas porque você sempre que uma pessoa saber que alguém tem uma doença que seja tuberculose, as pessoas se afastam, né? Mete é logo a primeira reação. Doutora, nota olhar o que é que pessoas realmente estão a pensar sobre tuberculose. Portanto, me lança um vídeo para não assistir o que é que, um bocadinho pela rua, o que é que pessoas estão a achar sobre tuberculose. Tuberculose é tipo de vírus que a gente apanha, tipo se o carro consulta, fica uma máquina da flor, tipo de que ficou tipo na garganta, e por fazer consulta, se o consulta continua a etiquetar mata. Tuberculose é uma doença mais forte que uma gripe. Tuberculose é uma doença contagiosa, que é necessário ter muito cuidado em relação é uma doença que te pega com facilidade, portanto, então já que é necessário ter muito cuidado realmente com esta doença e que deve ser claramente de conhecimento melhor, feito panfletos, então já que o Ministério da Saúde tem feito também, sucessivos Ministérios da Saúde, sucessivos governos têm feito isso, mas é necessário também que a população tenha realmente consciência que é uma doença realmente muito contagiosa, que muitas vezes, até certo ponto, com a questão do coronavírus atualmente, pessoas já lhe passam ao lado, muitas vezes, mas que ele é tanto quanto contagioso, penso eu, do que o próprio coronavírus. Nunca tenho assim uma noção assim de tuberculose, e nem as famílias, nunca tem ninguém que assim por tuberculose. Nunca tenho noção assim, estou muito faro de tuberculose, pá. É uma doença contagiosa. Tuberculose é uma doença altamente contagiosa, é uma doença que ataca o pulmão e provoca tosse, que alguém também tem que prevenir, que alguém
que são contagiados, através de ainda pensa, através daquele tosse, aquele gotícula de espinho, alguma coisa assim, pode contagiar aquela outra pessoa. E quando ainda pensa, o médico deve explicar e maneira de tratamento que elimina a tuberculose. Se alguém que fuma cigarro e tipo pessoas que podem usar droga, algumas coisas assim também. E pode ser num ambiente que pode ter aquele tipo de doença lá. Doutora, há bocado, quando me dizer você acha que falar de tuberculose, toda a gente sabe do que é que não está falar e o que é, então não passar para diagnóstico e tratamento. Afinal, não tem que voltar um bocadinho atrás para você explicar a gente exatamente então o que é tuberculose, mais uma vez, e alguns comentários que você queira fazer a esse vídeo que não acaba de assistir. É interessante que a tuberculose é uma doença tão antiga, na humanidade ainda tem tanto falta de conhecimento, ao contrário de infecção por SARS-CoV-2 que provoca Covid, quase tudo alguém sabe e é mal que ele é transmitido. Que lhe, se calhar, um bocadinho culpa de comunicação social, né? Que talvez acaba para bombardear sobre Covid e não falar sobre a tuberculose. Tuberculose é uma doença respiratória e se transmite por via respiratória, para gotículas, cima que aquele senhor acaba de falar, e que é provocado por um vírus. Ele é provocado por uma bactéria que não se chama micobacterium, para uma separada um bocadinho diferente do que as outras bactérias normais, por exemplo, cima streptococcus. Ele é uma doença contagiosa, mas ele é tão contagiosa como o Covid. Covid é mais contagioso que a tuberculose. E esse tratamento, como falei há pouco tempo, ele exige o uso de vários fármacos e por um tempo prolongado. Ele continua a ser um grande problema de saúde pública, ele continua a ser causa de mortalidade a nível mundial. E tuberculose ceifa vidas que provavelmente Covid nunca que também ceifa. E não te fala mais de outras doenças e não te dá menos importância a tuberculose, que é uma doença que o seu impacto a nível social. Acho que não é só tuberculose em si, né? De uma forma geral, desde que não te vive essa pandemia, não te fala só dele, e que as outras doenças que já estava a existir, está a ficar um bocadinho ali posto de parte, acho que já de existir, né? Então, se calhar lá aí é que está o problema, quando a gente deixa de falar dos outros, ou dá uma importância que é natural, né? A uma pandemia, não está acabado de ter, assim, algumas falhas, algumas lacunas nesse sentido. Mas sim, acho que uma das coisas que você dizer muito bem, que é um fator de risco, né, para a tuberculose, é a condição, é a falta de literacia, talvez de informação com relação à própria doença, de fazer pessoas contaminar e sem saber, né, que como é que isso tudo está acontecendo, mas o que é a doença em si, né? Mas eu queria pegar, licença, naquela parte da OMS, doutora, quando não lançar aquele tema, portanto, investir para acabar com a tuberculose e salvar vidas, eles falam-nos em investir. Investir em quê? Esse lema ali também é a propósito exatamente de a pandemia Covid, porque ele trazia o retrocesso a combate à tuberculose que não tinha vindo até ao longo dos anos. 2020 foi um ano em que diagnosticado muito menos tuberculose e que tive mais mortalidade de tuberculose, quer dizer que não faz diagnósticos tardios, não deixa de diagnosticar um monte de doente que ainda provavelmente devem ser óbitos no futuro. Felizmente na Cabo Verde nunca senti aquele peso ali, como outros países, nomeadamente, sobretudo naqueles países grandes, como Índia, país Nigéria, esse tive um grande impacto porque houve uma diminuição significativa de investimento na tuberculose, na combate à tuberculose. Houve alocação de recursos humanos para combate à Covid, e nunca por isso está na 12 lugar ao mesmo tempo. Pessoas que estavam dedicadas a tratamento para tuberculose tive que ser deslocado para dar resposta à Covid. Isso traz um retrocesso significativo no investimento de tuberculose e combate à tuberculose. Por isso que se lança esse lema ali, que é para investir mais dinheiro para um objetivo e não acaba com a tuberculose até ano 2030. Mas com aquele retrocesso que não tive ali para a morte de pandemia de Covid, põe a situação um bocadinho na berlinda. Então, o objetivo é investir na investigação, põe mais recursos financeiros
nos recursos humanos, tudo para não fazer face à tuberculose e para não poder salvar a vida. Bom, nomeadamente, recorrendo-lhe assim, àqueles investires, né, que o OMS está a falar, agora concretamente nós, né, nós Cabo Verde, nós situação, está a falar na garantia, acesso e serviços essenciais à tuberculose. Isto está garantido? Sim, é por isso que nós, em termos de números, nunca hoje tinha um impacto na nossa situação epidemiológica. Por exemplo, em 2020 não tive 210 casos de tuberculose em Cabo Verde e na 2019 não tive 214, ou seja, foi uma diminuição de 4 casos num ano de pandemia. Esse ano, e dados preliminares, se apontando para 194 casos de tuberculose, ou seja, nunca tive uma diminuição significativa do número de casos para tuberculose. Quer dizer que o nosso serviço, apesar de ter sido balançado com a pandemia, ainda não conseguiu aguentar um bocadinho canela e não trata nos doentes com tuberculose. Mas no mês se investe mais na Cabo Verde para não poder conseguir que aquele decréscimo mais acelerado, que no pensado com o decréscimo que ainda é que o desejável. Para isso é preciso investir mais em termos de recursos humanos, sobretudo. Por exemplo, não tem que ter, se calhar, recursos humanos só dedicados à tuberculose, que é coisas que ainda nunca tem, para modo, não tem falta de recursos humanos, e não tem que investir na investigação da tuberculose em Cabo Verde. Outro investir também, que é um dos dados que me tem ali apontado, é a questão de ampliar acesso aos tratamentos preventivos e evitar que a infecção evolui, não é? Isso também está de encontro àquilo que você está a dizer em termos de recursos. É um outro ponto importante para não investir. Simão falou há pouco, não está faz aquele que é faz um tratamento profilático que evita pessoas que entram em contato com a bactéria e desenvolvem doença. Não está dando um remédio que te reduz essa chance. Mas ainda não tem estado a fazer só para crianças de 5 ou menos anos. O objetivo é alargar esse tipo de tratamento para toda a população. Para isso, no mês de mais meios diagnósticos, outros mais evoluídos que ainda nunca tem no país e mais recursos humanos também. Bom, mais uma vez me pedi a pessoas que te assistem hoje, doutora Ofélia, só podem entrar em contato na outra linha telefónica 262-2917, é nos números, se o outro quiser telefonar e colocar alguma dúvida ou tinha uma sugestão também, porque não, hoje no Tita comemorar o Dia Mundial, né, da Tuberculose, e conversa tem sido à volta disto. Mas nós, da doutora Ofélia Monteiro, que é pneumologista, e até agora não tive de falar nos investires com a OMS. Tita dizer-nos, não é? Portanto, não é a questão de acesso, não é, a serviços, você menciona a questão de recursos humanos, materiais, não falar de questão de ampliar acesso de tratamentos e a questão de facilitar também acesso a tratamento recomendado pela OMS. Portanto, de uma forma geral, é que aqueles investires que a OMS queria apelar, tem mais algum que seria importante não referir-lhe, sim? Só para esclarecer, nós não temos um acesso universal a tratamento para tuberculose gratuito e é sob o orçamento do país, né, com oferta de uma organização internacional, ONG. O país tem seu dinheiro e recursos alocados para tratar gratuitamente tudo cabo-verdiano que tem tuberculose. O que é que falta um passo a dar é para profilaxia, que é tratamento preventivo a uma faixa adulta da população que ainda está completamente reunida as condições. Não para a doença. Para a doença, nosso acesso é gratuito e de proximidade, como não tem centros de saúde em todos os bairros, em todos os concelhos, que te permite pessoas, maior parte, bem a pé, para tomar sem medicação para a doença. Sim, portanto, é de aproveitar, né? Porque lá está, uma das coisas que podia dificultar a adesão ao tratamento era o pagar, mas nem isso se coloca, né? Ele é ofertado, então você apela lá, você que é pneumologista, pessoas com tuberculose e doentes que você está acostumado a atender, né? Que está a fazer parte da vossa especialidade, então você te alia esse apelo para se pessoas te aderir mais e te dar continuidade ao tratamento, né? Que acho que é lá que é o maior problema, talvez que não tenha, certo? É um dos problemas, mas também não tem que abordar as outras questões paralelas, nomeadamente alcoolismo, tem que ser trabalhado independentemente da tuberculose. Se não trabalha mais alcoolismo,
não tem menos tuberculose, não tem menos abandono de tratamento nos doentes que apanham tuberculose. Então, é um trabalho que é cada parte só da parte do pneumologista ou do clínico geral, mas a partir de toda a sociedade. Não tem que trabalhar a sociedade para não ter hábitos de vida mais saudáveis, para não poder reduzir a incidência de tuberculose na Cabo Verde. Claro, com certeza. O trabalho tem que ser de equipa, senão nunca funciona, né? É o utente, é médicos, é toda a equipa disciplinar numa forma geral. Sociedade civil. Exatamente. Doutora, agora era interessante não olhar um dica que foi shot para a doutora Carla Guiomar. Está bem? Que ela é médica, não ali na Santiago, é médica em São Vicente. E ela é ponto focal da tuberculose em São Vicente. Ele já gente um dica interessante que não podia olhar ali e falar um bocadinho sobre. Portanto, é o momento de não assistir às dicas da semana. Sobre o tema de sono, que não saber que invista mais para acabar com a tuberculose, salva vidas. É muito importante não saber que o trabalho para acabar com a tuberculose é um trabalho de todos nós. Não só um trabalho do Ministério de Saúde, mas também de parceiros. Então, este é um papel fundamental nessa questão de prevenção. Então, é muito bom não saber as questões de prevenção, o que é tuberculose e que maneira que não te poder evitar para não contrair tuberculose. Então, não saber que a tuberculose é uma doença que atualmente é que te mata mais a nível mundial, e mais de 4.000 pessoas estão a morrer devido a essa doença, então não tem que investir muito mais na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Ele é uma doença infecto-contagiosa, que não te contrair quando a pessoa é infectada pelo bacilo, ele te passar para outra pessoa que está infectada e a principal via de transmissão é através da tosse, do espirro e da fala, onde é que a pessoa te vai emitir alguns aerossóis, não? Que os aerossóis te ficar em suspensão e ele poder permanecer no ambiente, principalmente o ambiente fechado, por mais de 8 horas. Então é muito importante não saber que a pessoa que no ambiente que tem um bacilo contaminado pela tuberculose, o bacilo da tuberculose, então ele pode apanhar aquela doença. Mas também tem alguns fatores de risco que te levam aquela pessoa a apanhar de uma maneira mais rápida do que outra pessoa. Então, que este fator de risco é muito importante não saber. Tem algumas doenças que te levam à diminuição de nossa imunidade, como a diabetes, doenças pulmonares, crónicas e também HIV. A dica que me te chapa nós utentes é que não tem que estar de alerta, principalmente quando não tem uma sintomatologia respiratória. Quando não há aquele prolongar mais do normal por mais de 1, 2 semanas, então não tem que dirigir uma estrutura de saúde para não descartar outras patologias respiratórias que pode ser mais grave, como por exemplo o caso da tuberculose. Outra dica que me é que a questão da prevenção, não tem que usar a etiqueta da tosse. Quando não tem tosse ou qualquer sintomas respiratórios, se não te vai tossir, nem não tossir nas mãos, não usar um lenço descartável, pois não colocar no lugar apropriado e tomar nas mãos é a principal via de transmissão da doença. Não deve também estar no lugar arejado, se não tem sintomas respiratórios, não deve usar proteção, por exemplo, máscara, para proteger a gente de uma infecção respiratória, não só a tuberculose, e também nunca deve tossir diante de pessoas. Não tem que evitar também aglomerações. Por modo, nas aglomerações pode estar pessoas contaminadas e passar aquela doença através da tosse, da fala ou dos espirros. Também não apostar na alimentação saudável, não saber que um dos fatores de risco para não apanhar a doença mais rápido é a desnutrição. Não tem que apostar também em hábitos de vida saudável, evitar risco, como por exemplo o tabaco e ingestão de bebidas alcoólicas, não tem que ingerir de uma maneira mais controlada. E também
está de alerta na outros sintomas que podem decorrer com a doença, como por exemplo perda de peso. Quando a pessoa tocha que ele tenta perder peso mais do normal, ele é um sintoma que não sabe que a tuberculose pode manifestar, não te chamar grande simuladora. Muitas vezes ele te manifestar de uma forma assintomática ou ele pode apresentar algumas manifestações não características da tuberculose. Então, essa é as dicas como te chapa, nós estudo abraçar para não poder prevenir a tuberculose, para não contaminar mais pessoas, para não poder erradicá-la até 2030. Bom, obrigada para a doutora Carla, né? A doutora Carla Guiomar acaba por fazer um apanhado ali, acaba por deixar as dicas, né, com relação à prevenção bastante pertinente. Portanto, doutora Ofélia, dicas de você, mensagem, né? Qual é que é a grande mensagem que nós deixamos nesse dia para a população em geral e para pessoas que podem estar nessa condição? A doutora Carla está alinhada em termos de mensagem, porque faz questão de realça a necessidade de um envolvimento de toda a sociedade no combate da tuberculose. Dica, se calhar, que ainda deixa, não sei, uma maior parte de vezes, pessoas têm tendência de descura de sintomas e dura que procura serviços de saúde. Aliás, e tem estado os dados que mostram cerca de 2/3 de pessoas com tuberculose se chega tardiamente dizer, com doença mais avançada que já não podia ter tratado para ficar sem nenhuma sequela, como a tuberculose também pode deixar sequela, essa chega tardiamente a serviços de saúde. E em cerca de 1/3 também serviços de saúde têm culpa no atraso do diagnóstico. Então, dica quinta deixa é tudo alguém que está com sintomas respiratórios com mais de 2 semanas, para pôr hipótese de ter que descartar uma tuberculose e procura centros de saúde. Uhum. É importante aquilo que você acaba de dizer, quer dizer, de uma forma geral, tudo o que foi dito aqui é bastante importante, mas é certo e sabido que nós, população, não estuda. Não te procurar só quando te surge mesmo um problema, quando não te poder resolver, porque senão não te tenta até resolver nós só. Né? Então, isso é importante você ter dito. E a questão da automedicação, que não te sentiu em cozinha, não te medica nós mesmos lá na casa, sem procurar um médico, sem saber se efetivamente aquele medicamento que não te tomar é para aquilo que realmente não tem, né? Então, aquela é outra questão. Doutora Ofélia, muito obrigada por você ter aceito o convite e ter estado ali hoje, nesse dia tão especial, para falar-nos sobre tuberculose, relembrar-nos, né, sobre tuberculose, porque era necessário. Obrigada. Para quem assiste o programa hoje não falar de tuberculose. É uma doença que também já há muito tempo, mas ainda tem muita dúvida, ainda tem muitas questões à volta da tuberculose, tem muito estigma à volta da tuberculose e de pessoas com tuberculose. Então é importante não perceber o que é tuberculose e maneira não te prevenir e que não ficar com medo, né? As pessoas que tiverem tuberculose e estiver de fazer esses tratamentos, esse seguimento, que tem nenhum problema em termos de convivência e, portanto, também não tentar amparar, porque esta é uma situação que eles precisam de maior suporte e apoio e não de rejeição, né? Até o próximo programa e tenha mais saúde.